Olá a todos, eu me chamo Vanessa Buzelato Prestes, sou procuradora do município de Porto Alegre e professora de Direito Urbanístico, Municipal e Ambiental. E estou aqui para conversar com vocês sobre o tema cidades em tempo de pandemia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a doutora Sulamita Santos Cabral, que com toda a sua liderança conduz o nosso IARGS e que teve a capacidade de liderar esse período, a reinvenção do IARGS, utilizando todas as plataformas possíveis para nos aproximar. Queria também agradecer à professora Maria Isabel Beck, que lidera esse grupo de estudos com relação aos temas jurídicos atuais e que me convidou para estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse nosso tema das cidades. Tá? Para conversarmos sobre o tema das cidades, o primeiro ponto que precisamos tratar é o que é esse direito à cidade, de onde surge o direito à cidade. O direito à cidade é um termo que foi cunhado nos anos 60 e desenvolvido todo o período dos anos 70 e 80 pelo Henri Lefebvre. E esse termo, ele significava uma leitura da sociedade a partir de uma perspectiva de demonstração, né, da segregação socioespacial, da existência dos vulneráveis, de uma cidade invisível. Tá? Todos os estudos do Lefebvre, eles conduziram muito a luta pela reforma urbana e pelo direito à moradia, tanto no Brasil quanto nos países ocidentais. Ele é um grande influenciador dos pensamentos desta ordem. E no período de reconstrução do pós-guerra, foram ideias extremamente relevantes, né, muito consistentes e importantes, que acabaram por se incorporar, parte delas, por se incorporar nas constituições democráticas, nas constituições que surgem desse ciclo das constituições democráticas do pós-guerra, que acabam paulatinamente com os estados ditatoriais em cada país, e que o Brasil, em 1988, se incorporou a partir da publicação da nossa Constituição de 88. Tá? Então, toda essa inspiração do termo direito à cidade vem dessa teoria desenvolvida a partir de uma leitura da sociedade, que inspirou os movimentos de reforma urbana, que deu conta da enorme diferença existente nas cidades, da falta de produção das cidades para todos, né, da segregação e da vulnerabilidade nas nossas cidades. O movimento de reforma urbana, ele influenciou bastante também a nossa Constituição de 88, né? A nossa Constituição colocada e difundida como Constituição democrática e cidadã, ela tem como característica trazer o cidadão para o centro, né? Os direitos ali colocados para o centro. E com a questão das cidades, nós tivemos o artigo 182 e o artigo 183 e um capítulo da política urbana pela primeira vez na Constituição Federal. Aí, então, está enraizado o direito à cidade, né, o reconhecimento do direito à cidade na nossa Constituição Federal, e a partir deste reconhecimento constitucional, nós temos uma série de legislações que densificam este conteúdo constitucional, né, para dar a consecução prática àquilo que lá está colocado. Né? Um aspecto importante quando a gente trata desse tema é perceber as diferenças constitucionais, né? E tratar este conteúdo do direito à cidade a partir da dimensão constitucional também significa compreender o que isso tem por trás.
né? Do ponto de vista jurídico, o reconhecimento dos direitos significa trazer para a normatividade e para o campo da dimensão jurídica algo que era da política. E o que isso significa? O campo da política tem uma enorme discricionariedade e uma possibilidade entre fazer ou não fazer, de acordo com as propostas políticas do gestor do momento, né? Quando se traz esse conteúdo para o âmbito do direito, esta discricionariedade ela diminui. Então, há uma obrigatoriedade de tratamento para questões que antes não tinham esse tratamento de forma cogente no sistema anterior da Constituição do período autoritário, que era uma Constituição que não reconhecia essa espécie de direitos sociais e que não tinha no seu arcabouço o sentido do cidadão de centro, né? O poder mais forte era o poder executivo, não havia esses direitos contra o Estado de uma forma de uma forma contundente, como nós temos hoje, com a Constituição de 88, que tem esta característica do ciclo constitucional das constituições democráticas, né? E as constituições democráticas elegem um conteúdo, esses conteúdos de políticas públicas que vão integrar a dimensão de direitos. Em sala de aula, quando eu abordo esse conteúdo, sobretudo com os mais jovens que não passavam pelo período anterior à Constituição, eu sempre trago o exemplo do SUS. Por que o exemplo do SUS? Porque todos nós vivemos e conhecemos alguém que ajuizou uma ação para exigir um medicamento, que acompanha uma decisão judicial de tal conteúdo, que tem um parente ou que tem alguém que conhece a repercussão da organização do SUS e da possibilidade de cobrança das insuficiências deste SUS no âmbito judicial. Então, o que isso significa? Significa que a saúde também entrou para o âmbito dos direitos, né? Aquilo que era da política, que podia ou não organizar um sistema, que não tinha a universalização no sistema anterior, passa a ser cogente, né? E ao ser cogente, para cumprir essa forma de exercício do direito, há as instituições que dão conta deste conteúdo, né? Por isso é que se pode entrar em juízo requerendo determinados medicamentos, a realização de cirurgias, na ausência de funcionamento das estruturas do SUS. O que isso significa, né? Porque, eu sempre pergunto para os alunos assim, perguntem para os seus avós, perguntem para os seus tios, ou aqueles que são jovens há mais tempo e que a gente reconhece pelos cabelos brancos em sala de aula, pergunto diretamente, será que os advogados não tinham criatividade suficiente para ajuizar esse tipo de ação? O que ocorria? Ou com vaga em escola, com vaga em creches, né, em escolas infantis, o que ocorria? Vocês tinham ideia? Se pesquisarem na jurisprudência, tem ideia deste conteúdo? E depois de pensar um pouquinho, a resposta é sempre não. E por que este não, né? Porque o sistema era diferente. A Constituição do período ditatorial, a Constituição anterior, 88, ela não tinha essa dimensão de direitos introduzida, e, portanto, não havia a possibilidade deste reconhecimento por meio das estruturas institucionalizadas e a declaração do direito pelo judiciário. Estas são conquistas da Constituição Democrática que, ao trazer o cidadão para o centro, reconheceu uma série de direitos, hoje colocados como os direitos fundamentais dentro do nosso país, e dentre esses direitos fundamentais das diversas políticas públicas, meio ambiente, saúde, idoso, moradia, dentre esses diversos conteúdos, temos também o direito à cidade, compreendido como um feixe de direitos representado por uma série de políticas públicas ali colocadas, né? Eu trabalhei
esse feixe de direitos a partir da perspectiva da moradia, da participação democrática, do direito ao meio ambiente e do direito urbanístico a partir da questão da política urbana. Então, esse conteúdo, esse feixe de direitos vai caracterizar um direito fundamental à cidade que pode ser, que está dentro, na teoria dos direitos fundamentais, está estruturado de forma a cumprir com a sua dimensão objetiva e com a sua dimensão subjetiva. Né? Mas o que tudo isso tem a ver com a pandemia e como isso se expressa, sobretudo, na pandemia? O meu recado aqui é dialogar com vocês como isso se expressa na pandemia. Né? Então, a pandemia, por sua vez, ela também tem características próprias. Né? Ela inicia no Brasil através da disseminação das pessoas que vinham dos locais contaminados, que vieram da Europa, da Itália, lá no seu início. E paulatinamente ela vai tomando conta e chegando nas periferias. Né? Então, essa pandemia nos faz refletir, ela desvela vários aspectos da nossa sociedade que eram aspectos conhecidos, porém talvez não tanto assumidos. Né? E, por outro lado, ela aponta, né, as nossas incongruências, as nossas inconsistências, as nossas vulnerabilidades enquanto sociedade. Né? Uma cidade da Constituição, situada na Constituição de 88, uma cidade integrante desse conteúdo constitucional, de uma Constituição dirigente, é necessariamente uma cidade plural, é uma cidade para todos, é uma cidade que precisa atender esse conteúdo. Né? E às vezes, quando eu toco nesses pontos, para muitos parece abstração. Agora, uma cidade para todos significa, por exemplo, acessibilidade. Né? Num sistema anterior e num momento anterior, as nossas praças e os nossos locais públicos eram cheios de tantas coisas, orelhão, banca de jornal, várias estruturas de divulgação e tudo, não se preocupavam com uma calçada retrátil, por exemplo, para cego andar. Aí também eu evoco aqueles mais antigos, né? Jovens há mais tempo. Era normal a gente ver cegos andarem, pessoas com síndrome de Down, com outras deficiências, cadeirante andar de ônibus? Não era. Porque os regimes autoritários, eles têm aquela ideia do homem médio. E o que é o homem médio? É o homem com características específicas de padrão médio. E esse homem médio, ele não é cadeirante, ele não tem dificuldades de acessibilidade, né? Ele é feito, a norma e o conteúdo jurídico é feito para um padrão. Então, esse é um primeiro aspecto que a democracia nos traz. Ela faz emergir, expressar essas diferenças. Ela faz com que essas diferenças fiquem visíveis. Né? E também essas diferenças, estes diferentes, precisam ter essa proteção na cidade plural que nós estamos tratando. E o que a pandemia desvela? A pandemia desvela a desigualdade, a profunda desigualdade nas nossas cidades. Né? Lá no início da pandemia, nós tínhamos todo o discurso, né, toda a narrativa do tratamento, do isolamento social. Né? E aquele que estivesse em casa e tivesse os sintomas da Covid, que se mantivesse na sua própria casa, num cômodo separado. Agora, como traduzir isso, como fazer isso, né, como operar deste modo, quando chega o vírus às nossas favelas, tá? Aos nossos espaços vulneráveis. Tá? E esse vírus, ele não ficava restrito às favelas. Quanto mais circula o vírus, mais toda a sociedade se contamina. Tá? Então, esse desvelar das nossas desigualdades
do nosso tratamento com os nossos idosos, né? Nosso e como sociedade, porque nos outros países aconteceu de igual modo. Não, na Europa pode não ter a diferença social que nós temos, mas eles tiveram um enorme problema com relação aos idosos, a mortandade de idosos em clínicas que não tinham todo o tratamento estatal que era necessário. Então, a pandemia faz desvelar, faz enxergar, produz os processos de diferenciação para nos demonstrar as enormes fragilidades que nós temos no âmbito das nossas cidades, né? Disso tudo, nós vamos ter uma série de conteúdos tratados, né? E eu vou tratar, pelo nosso tempo exíguo, eu vou tratar 3 aspectos muito rápidos aqui para abrir a reflexão e para que nós possamos, que eu possa colocar um pontinho para ser desenvolvido aí para aqueles que se interessam por esses aspectos. Primeiro aspecto colocado, ele advém de uma decisão do CNJ e depois da aplicação pelo STJ nos casos de despejo em massa. Em período pandêmico, não é momento para reintegrações de posse em massa, para despejos em massa, justamente porque se o objetivo é estar em casa, não se pode tirar a casa e não se pode produzir a junção de pessoas que um processo desses de massa traduz. Precisou o STJ nos dizer isso em tempo de pandemia. Mas é uma das ações, é uma dos leading cases produzidos nesse período e que dialoga diretamente com esse conteúdo do direito à cidade, nascido na Constituição de 88, reafirmado nos tratados internacionais que o Brasil é signatário e que, portanto, são introduzidos no nosso país com força de lei ordinária e que são aplicados no desenvolvimento das teses que dão suporte a esse conteúdo de direito à cidade. O segundo aspecto, então, que eu queria tratar é a incorporação em definitiva, né, da questão da prevenção e da precaução, né? Esse período pandêmico faz nós trabalharmos o tempo todo com as incertezas científicas, mas que geram, pelo grau de probabilidade, a necessidade da conduta social a ser cumprida. E o que é isso? É a prevenção, é o princípio da precaução, né, aplicado na prática e incorporado às políticas públicas urbanas, sobretudo municipais e estaduais, quando vedam funcionamento de atividades, quando restringem determinados conteúdos da atividade econômica, conduzindo o tratamento da crise sanitária de um modo consistente. E isso sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal lá desde o início, em face da ausência das políticas, em face da ausência do governo federal, de uma forma mais líder e contundente no tratamento desse período, dessa situação que estamos vivendo, né? Então, nós temos a incorporação do conteúdo da precaução e também da prevenção naquelas estratégias e que já tínhamos o conhecimento, de modo muito enfático no âmbito das nossas cidades e das políticas públicas ali desenvolvidas. Um terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção é a questão da subsidiariedade, né? Do tratamento deste conteúdo, que é a possibilidade da movimentação, da atuação das parcelas sociais, da cidadania, da sociedade civil organizada, do seu setor econômico,
auxiliando o Estado no desenvolvimento das políticas públicas, né? Se por um lado a pandemia nos ensina que precisamos de Estado, que não é possível não termos um Estado, que as cidades com mais infraestrutura, com Estado mais desenvolvido, mais presente, com um SUS melhor organizado, foram as que melhor estão enfrentando este conteúdo. Então, se por um lado todo esse processo pandêmico a duras penas está nos demonstrando a função primordial do Estado e por que precisamos de um Estado forte e não vulnerável, com estruturas de Estado e carreiras de Estado defendendo e atuando neste conteúdo. Por outro lado, também temos o nascedouro e uma presença muito forte da expressão desse princípio da subsidiariedade, que no Estado democrático é muito forte. Então, grupos que atuam em favor, por exemplo, em favor dos mais vulneráveis, que a solidariedade organizada, os grupos que alimentam pessoas de rua, outros grupos que financiam atividades que estavam por fechar, outros grupos que visitam os vulneráveis justamente para saber como eles estão, quer dizer, uma sociedade que se preocupa com os seus. Este também foi um aspecto bastante importante dessa pandemia. E aqui eu queria destacar a lição de Paraisópolis para nós, que é uma zona, um bairro pobre do Rio de Janeiro, né, uma área de favela, que além de contratar médico, enfermeiro, pessoas para cuidar dos seus, organizou as escolas, organizou os espaços de creche, os espaços de igreja para receber as pessoas que precisavam ficar em isolamento porque estavam com o vírus, mas que não tinham como na sua casa, por absoluta falta de espaço, por falta de condições, se manter em casa neste isolamento. Então, a comunidade se organiza para possibilitar o isolamento social, para bem alimentar essas pessoas, para cuidar dos seus. Aquele cuidado dos seus, essencial e fundamental, como uma expressão desse princípio da subsidiariedade e que nós, como sociedade, me parece que precisamos reforçar, reconhecer por um lado e por outro reforçar. O último aspecto que eu queria destacar é que também as cidades que conhecem os seus, que têm o registro das atividades, que têm o registro dos seus cidadãos, enfrentaram melhor a pandemia. Sabendo aqueles que necessitavam do auxílio emergencial, aqueles que tinham uma identificação de vulnerabilidade por idade, por característica física, por saúde, aqueles que tinham o perfil dos seus cidadãos enfrentaram melhor esta pandemia do que aquelas cidades em que tem um tratamento linear, que não conhece os seus, que não tem a característica de identificação dessa gama de pessoas com as suas mais variadas formas, com as suas mais variadas características, vivendo no mesmo núcleo urbano. Então, um dos legados desta pandemia me parece ser a grande necessidade que os municípios, ao tratarem destes conteúdos de políticas públicas, trabalhem o aspecto da identificação das atividades econômicas, dos perfis de vulnerabilidade, das características sociais dos seus cidadãos, né? Os países europeus, eles têm o serviço demográfico, cujo um dos objetivos é exatamente isso. Quando se chega na cidade, há um registro nesse serviço demográfico e a partir desse registro é que há o encaminhamento para os serviços de saúde e os serviços de educação para os filhos menores, que devem ser acessados a partir do endereço das pessoas, né? Então, a função desses serviços demográficos, ela vai para além
do simples registro da existência das pessoas. Esses serviços demográficos, eles também identificam as vulnerabilidades, e não foi só nesse período de pandemia. Por exemplo, os períodos de enorme calor, os servidores públicos visitam os idosos para saber se estão tomando água, se estão se alimentando de forma adequada, justamente para desonerar os serviços de saúde e atender essa população vulnerável aos períodos existentes, né? Então, o caminho dos países europeus é esse. Aqui nós não temos essa característica, nós temos um rol de políticas públicas que trabalha de forma segmentada e uma gama enorme de vulneráveis que fica fora de todos esses registros, que não existem, né, à luz de todos esses sistemas. Então, um dos nossos grandes legados, me parece, desse período, me parece ser pensar estratégias de desenvolvimento dessa inclusão. E pensar estratégias de tratamento dessas questões que conseguimos enxergar a partir da pandemia e que se expressaram de uma forma tão contundente aos nossos olhos, né? Então, se é possível dizer que temos um legado de todo esse conteúdo, esse legado está bastante regado. As reflexões que dão conta de que precisamos de um Estado forte, um Estado estruturado, que a desestruturação dos serviços públicos não dialoga com essa cidade que precisa estar estruturada para atender este tipo de situação emergencial e que, ao mesmo tempo, precisa contemplar toda a diversidade de cidadãos, inclusive os invisíveis, e mais ainda estes invisíveis, ao seu processo de desenvolvimento social. E é esses elementos que são um dos essenciais daquilo que nós apontamos como um direito da cidade que, no Estado democrático de direito, é necessariamente um direito inclusivo, um direito que contempla a diversidade de pessoas, de características e de gênero, né, existentes no universo em que vivemos e que coabitamos. Então, eu queria agradecer imensamente ao IARGS pela oportunidade de estar aqui dialogando sobre esses conteúdos tão caros a todos nós e me coloco à disposição para fazermos um diálogo mais amplo sobre essas questões tão importantes para a nossa vida em sociedade e para aqueles que vivem nas cidades, né? Porque se nós formos pensar, o município, que é a expressão da cidade, a expressão jurídica da cidade no sistema brasileiro, ele é o locus da existência das pessoas. O Estado e a União são ficções jurídicas de organização do extrato, da estrutura institucional social. Mas o município, ele é o locus de vivência e é onde realmente essas questões todas operam e se concretizam. Portanto, a relevância desse conteúdo na vida das pessoas é de um modo mais direto e mais efetivo. Eu queria agradecer imensamente o espaço de diálogo sobre esse tema e cumprimentar novamente o IARGS na pessoa da doutora Sulamita e da doutora Maria Isabel por essas atividades que vêm sendo desenvolvidas. Até logo.